Bom dia a todos, tudo bom com vocês? Vamos a mais uma aula de produção textual. E hoje vamos falar sobre esse tema aqui, variação linguística e o preconceito linguístico. Então eu quero que vocês assistam a videoaula explicativa e em seguida eu estou explicando para vocês a nossa atividade desta semana. O que é a variação linguística? É um fenômeno comum e natural de uma língua, seja qualquer língua, que vai variar de acordo com seus fatores históricos e culturais dentro de uma comunidade, grupo social, de sexo, idade e grau de formalidade. Então, a variação linguística ela acontece com qualquer tipo de língua. Não existe uma língua pura que não tenha havido um tipo de variação linguística. Então, isso acontece dentro de uma comunidade, dentro de uma região, dentro de situações de grupo social, com a idade, com o sexo, com o grau de formalidade ou informalidade. Temos aqui, nessa gama da variação linguística, algumas determinantes situações que acontecem esse tipo de variação. Então, existe esses momentos. Olha, a variação regional. Então, a variação regional, ela acontece de região para região, geograficamente, com o uso de suas palavras e expressões. Aqui no Nordeste, temos algumas variações que no Sul não tem, que no Sudeste não tem. Vejam as palavras você, ser, oxente, oxe, racha, que significa jogar bola, mandioca, que em outro lugar pode ser aipim, pode ser macaxeira. Então, essa é a situação da variação regional. Então, ela vai variar de acordo com a região, com a geografia. Uma variação linguística histórica, ela quer mostrar quando uma palavra ou expressão sofre um declínio com o tempo, quando ela sofre uma mudança ou uma evolução. Veja essa palavra, consequência, ela escrevia-se com um trema, esses dois pontinhos. E hoje ela só escreve sem esses dois pontinhos. A palavra fase, que antigamente se escrevia com PH. A palavra farmácia, que antes se escrevia também com PH. Encarnado, eu acho que muita gente já escutou essa expressão. Encarnado, que quer dizer cor vermelha, que hoje a gente não fala mais encarnado, mas ainda escuta. Assunar, que quer dizer juntar. Então, são essas expressões que elas mudam com o decorrer do tempo, com o acontecer do tempo. A variação social, ela vai acontecer quando passamos a observar determinadas expressões técnicas aplicadas a grupos sociais, técnicas informais ou formais também. Veja aqui, eu coloquei essa tirinha onde um médico ele vai dar o laudo, falar sobre a doença que o paciente tem. E aqui ele diz assim: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Veja toda essa situação. E o paciente, ele se espanta com aquele nome complexo, técnico. Aí, quando no final o médico fala: "Ah, não se preocupe, é só um furúnculo". Veja, então essa linguagem social, ela é determinada pelo fator social, pelo grupo social que os médicos habitam. E a variação situacional, a gente observa quando vamos ver a inserção da linguagem dentro de determinado contexto, se ele é formal ou não. Observamos isso, olha, na internet, na escola, em um fórum, em meio a amigos. Veja, na internet a gente escreve muitas palavras abreviadas. Na escola, nem sempre a gente fala com um grau de formalidade. E com os amigos a gente fala de uma forma totalmente diferente. Da mesma forma como falamos com os nossos pais, com os nossos avós. Então, existe toda essa situação. A variação situacional, ela diz respeito a esse contexto, esse grau de formalidade ou informalidade. Então, já que falamos sobre a variação linguística, vamos falar também sobre o preconceito linguístico.
E o que é o preconceito linguístico? Ele é entendido como um juízo de valor negativo dado a todo tipo de variedade de uma língua, que dentro ela é considerada como a errada, a incorreta, tida como o menor prestígio, causando repulsa, discriminação, ódio e desrespeito. Então, o preconceito linguístico, ele vai além do pensamento só de erro. Ele pode causar discriminação, repulsa, ódio por uma língua, por uma região. Então, a situação do preconceito linguístico, ela é muito crítica e devemos observar que, já que a linguagem ela vai variar, uma língua ela vai variar, então a gente deve observar que essa situação de preconceito, esse juízo de valor negativo, ele deve ser repensado, porque ele acaba trazendo grandes prejuízos para uma formação de sociedade na situação da linguagem.